o melhor por mim e por ti. Amém, amados? Glória a Deus. Jesus. Glória, meus irmãos, com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus. Amém, amados? Glória a Deus, aleluia. Como a Bruno falou no início, hoje é uma data em que nós comemoramos, celebramos o Dia das Mães. Mas eu quero afirmar para você que todos os dias é o nosso dia. Nós não precisamos de uma data específica, uma data comemorativa para ser lembrada pelo Dia das Mães. Glória a Deus que nós temos uma data reservada no calendário só para nós. É algo tão poderoso, irmãos, que nós pararmos para refletir a respeito do que é ser mãe, do que é ser pai, nós podemos ver o amor de Deus sendo revelado. O amor de Deus tem sido derramado sobre o meu e sobre o seu coração. Deus, Ele planejou tudo perfeito. Deus, Ele criou tudo perfeito. Eu creio que era o sonho de Deus para a humanidade. E nós tivemos o privilégio, a honra de sermos escolhidas, separadas por Deus, para gerar algo poderoso em nós. Mas que primeiro foi gerado no coração de Deus. E depois o Senhor sonhou com nós, e então isso passou a ser gerado em nós. Mas não ser gerado apenas o filho natural que nós geramos no nosso outro, mas também os filhos espirituais. E eu quero compartilhar com os irmãos e as irmãs uma palavra que se encontra no livro de Gênesis. Gênesis 17, o versículo 15, que diz assim: Deus mudou o nome de Sarai. Eu quero falar a respeito de Sara. Para nós entendermos melhor o propósito de Deus nas nossas vidas, nós vamos ler a respeito de uma mulher chamada Sara. Mas eu quero deixar um versículo para os irmãos estar meditando durante a semana, que se encontra no livro de Jeremias 1:5, que diz assim: Antes mesmo de te formar no ventre materno, eu te escolhi. Antes que viesse ao mundo, eu te separei e te designei para a missão de profeta para as nações. Entenda que você já é um escolhido por Deus. Entenda que você já é separado por Deus, para que o propósito de Deus seja cumprido através da sua vida. Amém? A palavra de Deus diz assim: Disse Deus mais a Abraão: Sarai, tua mulher, não chamarás mais pelo nome de Sarai, mas Sara será o seu nome. Porque eu a hei de abençoar e te darei dela um filho, e a abençoarei e será mãe de nações. Reis e povos sairão dela. E então caiu Abraão sobre o seu rosto e riu-se, e disse no seu coração:
Ao homem de 100 anos há de nascer um filho, e dará à luz Sara, da idade de 90 anos? E disse Abraão a Deus: quem dera que viva Ismael diante do teu rosto. Disse Deus: na verdade, Sara, tua mulher, te dará um filho, e chamarás o seu nome Isaque. E com ele estabelecerei a minha aliança, porque aliança perpétua para a tua descendência depois dele. E quanto a Ismael, também tenho ouvido, e eis que o tenho abençoado, e farei frutificar, e farei multiplicar grandiosamente. 12 príncipes gerará, dele farei uma grande nação. A minha aliança, porém, estabelecerei com Isaque, o qual Sara dará à luz, neste tempo determinado, no ano seguinte. E ao acabar de falar com Abraão, subiu Deus diante dele. Aleluia. Sabe, irmãos, quando Deus, ele mudou o nome de Sarai para Sara, ali ele estava escrevendo uma nova história. Ali Deus, ele já tinha uma aliança com ela, porque Deus já tinha estabelecido uma aliança com Abraão. Por que eu creio que Deus também tinha uma aliança com Sara? Porque quando nós se casamos, nós não somos dois, nós somos apenas um. E se Deus tinha estabelecido uma aliança com Abraão, então a aliança também era com Sara. E essa aliança que Deus fez com Sara, que ele lhe daria um filho homem chamado Ismael. Mas o propósito de Deus na vida dela não era apenas ser mãe de um menino gerado, mas também era ser mãe de milhares, era ser mãe de uma grande geração, era ser mãe de uma nação. Sara, ela era mãe de uma nação. Quem mereceu esse título foi Sara. No primeiro momento, o seu nome tinha um I, e essa pequena letra fez o nome variar em significado. Sarai significava princesa, mas Deus deu-lhe um novo título, ela seria reconhecida como Sara, mãe de nações e reis. O propósito de Deus para essa mulher não seria só a mãe de uma criança com um futuro abençoado, mas a mãe de uma multidão de crianças, até príncipes e reis. Entenda que quando o Senhor ele gerou no seu coração o amor dele, ele não gerou apenas para você ser mãe natural, mas o Senhor ali também ele gerou para você ser mãe de milhares. O que é ser mãe de milhares? É ser mãe espiritual, é ser mãe de crianças que o Senhor colocou em nossas mãos, que Ele confiou o ministério, muito além do que os nossos olhos possam ver. Ao olhar para uma criança, nós não podemos olhar com ela com os nossos olhos natural, mas nós temos que olhar com os nossos olhos espiritual, porque ali também há uma alma. E é por essa alma que Jesus também morreu. E quantas almas nós vemos aí fora? Quantas crianças? Talvez ainda você não entendeu o propósito verdadeiro do Senhor na sua vida. Sara, ela era uma mulher estéril. Sara já era uma mulher de idade. Mas entenda que quando Deus quer fazer o propósito dele se cumprir na sua vida, não tem impedimento. Aos olhos humanos pode ser impossível, mas Deus ele faz se tornar possível. Para Deus é possível, porque Ele é Deus, foi Ele quem te gerou, Ele te conhece. E Ele sabe o propósito que Ele tem para você. Entenda que quando você não quer e você não aceita o propósito de Deus, isso não é que não vai acontecer porque Deus faz cumprir, mas isso atrasa o trabalhar de Deus.
Essa semana eu entrei em um conflito. Eu especificamente. Porque nós, mães, nós se cansamos, amadas. Tem dias que nós não estamos bem. Ou a missão de mãe não é algo fácil. É algo que exige muito esforço. Físico, psicológico. E eu comecei a falar para Deus. Senhor, mas por que o Senhor me trouxe para cá? O Senhor me deu uma família, o Senhor me deu os filhos. E por que eu ainda estou me sentindo assim? Eu estava sentindo como se algo estivesse incomodando, algo estava faltando, algo não estava bem. E eu comecei a reclamar e resmungar com Deus. Por que o Senhor me trouxe? Por que o Senhor me deu o céu para me sentir assim? E aí o Espírito Santo falava assim no meu coração. Olha de onde foi que eu tirei você. Olha de onde foi que eu tirei você. Eu escolhi você no meio de milhares, você foi escolhida. E aí eu comecei a refletir no meu passado, de quem era eu, da onde foi que Deus me tirou e aonde foi que Deus me colocou. E ele falava, eu não chamei você para ser apenas mãe natural, mas eu também te escolhi para ser mãe espiritual. Olha o privilégio de Deus. Olha o amor de Deus sendo revelado. Olha a graça e o favor de Deus. E eu parei para refletir. Porque quando Deus te chama para um propósito, você passa por um processo. E muitas das vezes o processo, ele é dolorido em nossas vidas. E eu estava como uma menina mimada, eu não estava querendo aceitar o processo, porque Deus ainda trabalha na minha vida. Todos os dias Deus trabalha na minha vida. Todos os dias Deus muda algo que precisa ser mudado. Nós temos que reconhecer que nós precisamos de Deus todos os dias na nossa vida. E então, quando você reconhece isso, você começa a falar para Deus, Senhor, muda em mim tudo que precisa ser mudado. Mas aí, quando Deus, você dá essa liberdade para Ele mudar, Ele vai lá no teu coração e começa a tirar as raízes, as sujeiras que estão ali. E ao tirar as raízes, elas começam a fisgar. E aí, então, aqueles doía. E eu estava me sentindo como uma criança naquele momento ali. E então o Senhor falava comigo. Se levanta, porque eu te separei, porque eu te escolhi, porque eu te chamei pelo nome. Entenda que o processo de Deus na sua vida não vai doer. Mas entenda que o que Deus tem para você é muito grande. É muito grande. O que Deus tem para você é algo além do que os nossos olhos humanos podem ver. É algo soberano, é sobrenatural de Deus. E o Senhor, Ele quer que você viva todos os dias sobrenatural dEle na sua vida. Sabe quando Deus mudou o nome de Sarai para Sara? Ali Ele também estava mudando a história dela. E eu creio que ali também ela não ia ser apenas uma mãe natural, sim, mas ele ia ser uma mãe espiritual. E então ela ia passar a olhar tudo com os olhos da fé, com os olhos espiritual.
Naquele momento do processo que eu estava enfrentando, eu não estava olhando com os olhos da fé, eu não estava olhando com os olhos espirituais, mas eu estava agindo como uma mãe natural. E uma mãe natural, quando ela age, ela vai sentir dor. Mas quando ela age com os olhos da fé, ela vê a glória de Deus sobre a vida dela. Ela vê o amor de Deus sendo revelado no coração dela. Você não é mais carnal, você é um homem e uma mulher espiritual, amém? Amém. Quando vir as circunstâncias sobre a sua vida, você precisa olhar com os olhos da fé. Mesmo que você não entenda, entenda que Deus ele é por você. E se Ele está trabalhando na sua vida, é porque algo grande Ele quer entregar nas tuas mãos. É porque Ele quer fazer de você uma geração. É porque Ele quer fazer de você pai e mãe de milhares. Essa palavra não é especificamente só para as mães, mas para os pais também. Porque Abraão fazia parte da aliança com Deus. Deus tinha uma aliança com Abraão e com Sara. O problema é que muitas das vezes os pais, eles se escoram nas mães. Eles têm filhos, eles largam para as mães cuidar tudo sozinha. Ou vice-versa. A mãe tem filho e larga para o pai cuidar. Ei, é vocês dois, não é apenas um. Deus não estabeleceu uma aliança só com Sara, só com Abraão. Ele estabeleceu com os dois. E é necessário que no conjunto o pai e a mãe estejam num só propósito. Porque quando Deus falou que Ele ia dar um filho para Sara, Deus falou que Ele ia dar um filho que através desse filho teria o quê? Uma nação de profeta. Sabe, irmão, nós temos que parar de olhar para os nossos filhos com os olhos carnal. Nós temos que passar a olhar com nossos filhos com os olhos espirituais. Porque quando nós passamos a olhar com os olhos espirituais, nós vemos muito além daquilo que nós possamos ver. Eu creio que Deus me deu a Nicole e o Benjamin para que eles sejam uma geração de profeta. Você crê nisso? Deus deu algo muito poderoso nas tuas mãos, Ele colocou. Para que você possa ensinar, cuidar, zelar daquilo que Deus confiou. Mas ensinar, zelar e cuidar não é especificamente você pegar e dar para ele uma comida, uma roupa, uma cama limpa, uma casa limpa. Não, é você levar ele para a igreja e ensinar a palavra de Deus. Mas também não é só no culto de domingo, é você dentro da sua casa. É você tirar um tempo para orar com ele, ensinar eles a orar. É você tirar um tempo para compartilhar a palavra de Deus. Nós queremos ter filhos bem-sucedidos, mas nós não queremos pagar o preço pela vida deles. Eu quero que o meu filho seja uma bênção. Mas e você tem feito a sua parte para que o seu filho seja uma bênção? O seu filho só vai ser uma bênção se você for uma bênção na vida dele. Mas de que forma você vai ser uma bênção? Ensinando ele no caminho que ele tem que andar. Porque esse é o papel da mãe. Esse é o papel do pai. É ensinar o filho no caminho que ele deve andar. Mas pastor, se porventura eu ensinar ele quando ele crescer, ele se desviar, a parte você fez. Você fica em paz quanto isso. Ser mãe é muito mais do que uma palavra bonita a ser falada. Ser mãe é pagar um preço. Ser mãe é deixar Deus gerar no coração de vocês aquilo que Deus quer para a vida de vocês. Aquilo que Deus tem para a vida dos filhos de vocês. Muitas das vezes nós queremos fazer do nosso jeito. Mas não é de acordo com aquilo que Deus tem. E nós erramos e pecamos por isso. Agora entenda que se você tiver um propósito, uma aliança com Deus, e você deixar o Espírito Santo te conduzir, você vai ser uma mãe bem-sucedida. Você vai ter uma família bem-sucedida. Você vai ter filhos bem-sucedidos. Essa semana era o dia da família no colégio. Eu fui lá conversar com a professora da minha filha. E algo me chamou a atenção quando eu entrei lá na sala que ela estava.
Por que me chamou a atenção? Porque quando eu cheguei, que a professora abriu as portas para que eu entrasse, as crianças falaram, a mãe da Nicole chegou. E elas repetiam, a mãe da Nicole chegou. E eu parei para ouvir aquilo. A professora puxou uma cadeira para me sentar e eu parei. E as crianças cochichavam entre elas, a mãe da Nicole chegou. E elas sorriam para mim. Elas sorriam. E eu entendi que elas não estavam vendo especificamente a mãe da Nicole, mas que havia algo além daquilo que elas pudessem entender ou imaginar. E aí eu ouvi aquilo, conversei, saí pensando naquilo. E ali tinha muita criança sentada. E eu falava para Deus assim, Senhor, se o Senhor me deu todas essas crianças que o Senhor falou, eu recebo todas elas. Mas me ensina, me capacita, molda o meu coração, tira tudo que precisa ser tirado. Se ainda tem raízes, tira, Senhor, limpa tudo, para que quando eu olhar para elas, eu possa olhar com os olhos que o Senhor a vê. Com os olhos de amor. É necessário que você ore a Deus pedindo para Deus colocar amor no seu coração. Porque quando Deus coloca amor no seu coração, mas o amor vindo de Deus, não o amor nosso. Porque o amor de Deus vai muito além do que nós possamos sentir. O amor de Deus, ele excede todo entendimento, ele não tem maldade. O amor de Deus, quando você olha, você vê ali uma alma que precisa de uma palavra. Ali você vê uma alma que precisa de um abraço, de um carinho. E você se doa por aquela alma. Você paga um preço por ela. A palavra de Deus lá em Jeremias 29:11 diz assim, porque sou eu que conheço os planos que tenho para vós, diz o Senhor. São planos de fazer prosperar e não de lhe causar danos. Planos para lhe dar esperança e um futuro. Entenda que os planos do Senhor para a sua vida são bem melhores que os seus. E os planos do Senhor para mim e para a sua vida hoje é que você seja uma mãe exemplar. Uma mãe que zela, que cuida. Uma mãe que ama e que protege acima de qualquer circunstância. Uma mãe que para ver o seu filho bem nos caminhos do Senhor, ela é capaz de qualquer coisa. Uma mãe que vai pagar um preço para ver os seus filhos bem-sucedidos. Uma mãe que vai deixar Deus trabalhar no coração dela conforme é a vontade de Deus. Mas essa missão não é só para mães, é para os pais também. As mães podem ser mães de nações. As mães que realmente atendem o plano perfeito de Deus, não desanima, querida mãe. Deus planejou tudo perfeitamente e vai acontecer como Ele quer. Esteja em Deus e achegue-se a Ele, busque e ore a cada dia, trazer os seus filhos para a presença do Senhor. Sabe, eu fico imaginando como que seria se Sara não tivesse aceitado o chamado de Deus para a vida dela. O que seria da nação que Deus tinha prometido numa palavra? O que seria da geração? Mas apesar das dificuldades que ela enfrentou, ela não desistiu. Ela não desanimou. Ela continuou, ela perseverou, ela persistiu, ela confiou, ela obedeceu o chamado que Deus tinha para a vida dela.
Quando nós somos obedientes ao chamado de Deus, nós pagamos um preço por isso. Os nossos filhos pagam um preço por isso. E essa semana eu peguei a refletir como que seria a vida dos meus filhos se eu decidisse a não prosseguir essa caminhada. Se eu decidisse largar tudo e falar, eu não quero mais. Eu quero apenas sentar no banco para ouvir a palavra de Deus. Mas eu não quero mais estar à frente de nenhum ministério. Eu quero ser apenas um ouvinte. Talvez é isso que passa no teu coração. Mas eu não quero nenhum encargo na igreja, eu não quero compromisso com nada. Eu quero apenas sentar lá no banco e ouvir. Mas não é esse o propósito do chamado que Deus tem para você. O que Deus tem para mim e para você é muito além de que você ficar num banco sentado ouvindo a palavra de Deus. O que Deus tem para você, mulher, é muito mais do que você ser chamada de mãe. Mas é você ser mãe e deixar um legado para onde você passar. É onde você passar que a presença do Espírito Santo venha brilhar. É onde você for você ter um encontro com aquelas crianças que Deus colocou nas tuas mãos. E você ter o privilégio de um dia ouvir falar, se eu estou aqui hoje é porque alguém pagou um preço pela minha vida. Se eu sou quem eu sou hoje é porque um dia eu ouvi falar que Jesus ele me amava, que ele morreu na cruz por amor a mim. Se eu estou aqui hoje, se você está aqui hoje, mãe, é porque um dia alguém pagou um preço por você. E esse preço foi o sangue de Jesus na cruz. E eu pergunto para você, você vai deixar que a morte de Jesus seja em vão na sua vida? Ou você vai se posicionar como uma mulher e vai buscar a sabedoria de Deus? O Senhor cumprirá o seu propósito para comigo. Teu amor, Senhor, permanece para sempre. Não abandones a obra às tuas mãos. Que você não venha abandonar aquilo que o Senhor tem preparado para você. Mas que você venha pegar com as duas mãos. Agarre com fé. Senhor, eu não sei como que vai ser, mas eu creio que o Senhor vai me capacitar. Porque eu por mim mesma não estaria aqui hoje falando isso para vocês. Mas eu entendi o propósito de Deus na minha vida. Quando eu falei para Deus, Senhor, eis-me aqui, eu sabia que ia chegar um momento que eu ia ter que me posicionar e trazer uma palavra. Ao Dia das Mães também. Mas é maravilhoso você poder falar do amor de Deus. É maravilhoso você poder falar do amor de Jesus. É maravilhoso você poder falar daquilo que Deus tem feito na tua vida. É maravilhoso você poder olhar para trás e ver quem você era e quem você é hoje em Cristo Jesus. E saber que Deus ele muda história. Saber que Deus ele transforma vidas. E que agora você está sendo um instrumento para transformar outras vidas através de Jesus. Através da palavra de Deus. Eu falo para você, não queira ser apenas um ouvinte, mas também queira ser um praticante da palavra de Deus. Deixa Deus levar você conforme Ele quer que você vá. Deixa o Espírito Santo de Deus te conduzir. Porque Ele vai colocar a palavra de sabedoria na tua boca para você falar do amor dEle. É Ele que vai te capacitar.
entenda que Deus ele tem uma aliança com você. Que você tem um propósito. Que você tem um chamado. E isso vai acontecer porque é da vontade de Deus. Queira você ou não, vai acontecer. Não faça igual eu. Não se comporte como uma menina mimada, como um menino mimado. Entenda que Deus ele é com você. Para onde eu fugirei dos teus olhos, Senhor? Se em todos os lugares o Senhor está. É Ele que sonda o meu coração, Ele que conhece o meu coração. E se esse é o propósito dele para comigo, glória a Deus, amém. Sabe, irmãos, tem pessoas, irmãos hoje que sabem o propósito que Deus tem com vocês. Mas vocês ainda estão se comportando como uma menina e um menino mimado. E isso só vai tardar o processo do Senhor na tua vida. Não faça isso. Se você entende o propósito de Deus, fala, Senhor, eis-me aqui. E use conforme o Senhor quer. Me leva para os lugares que o Senhor acha que eu devo andar. Porque o Senhor ele vai te levar a lugares altos. O Senhor ele vai te levar a lugares que ali vão ter pessoas que precisam ouvir da palavra de Deus. O Senhor vai te levar a lugares onde vai ter crianças presas que vão precisar ser libertas. E o Senhor quer te usar como esse libertador. Porque um dia eu também era alguém que estava preso. E pela graça e misericórdia de Deus, o Senhor me resgatou. Assim o Senhor vai usar as tuas mãos, mulher. Assim o Senhor vai usar as tuas mãos, homens. Para que vocês se levantem. Para ir até os cativos. Entenda que é uma geração. E uma geração que precisa ouvir do amor de Jesus. Que precisa ouvir do amor de Deus. E você é escolhida por Deus para cumprir essa missão. O amor de Deus, ele é no seu coração. E é Ele quem te capacita para fazer a obra dele. Ele vai te dar sabedoria. E através do Espírito Santo de Deus, você vai ser conduzida a lugares altos para viver o propósito de Deus. Amém, amados? Eu vou estar passando o pastor, ele vai trazer também uma palavra, eu creio. Cumprimento dessa palavra. Que você possa se posicionar como a Sara se posicionou. E entenda que o Senhor ele é com você, Ele tem uma aliança contigo. Amém?